Muito bem. Vamos pedir ao Eterno a sua bênção, vamos orar. Eterno nosso Pai, aqui estamos na condição de míseros pecadores necessitando da tua graça. Pedimos a tua misericórdia e que mais uma vez a tua bênção esteja sobre nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos levando a considerar a tua vontade, Pai, acima de todos os homens, acima da nossa própria vontade. Seja feita a tua. E em nome do Messias, nosso Salvador, te pedimos a tua direção, a tua bênção, a tua presença conosco. Hoje e sempre, assim seja. Mas para você conectado, irmã Sueli, Marcelo, Eduardo Gueireles, Ângela Marisa, bem-vinda, boa noite. Denis Oliveira, Dorinha, Cristiano, Marcos Barros, Gil de Albuquerque, Eduardo Teixeira, todos vocês que estão aí participando. Vamos compartilhar o link do programa de hoje. Vamos juntos fazer com que essa mensagem ela possa chegar até nós com clareza e possa também alcançar outros que necessitam de entender o glorioso plano da salvação. Ok? Então, por isso que é muito importante você avaliar o que nós vamos estudar nessa oportunidade. Queridos, o tema de hoje é salvos de graça versus salvos pela graça. Afinal, qual a diferença? Nós tomamos por comum, por garantido o entendimento de temas como esse, já que amplamente o sistema religioso bate nessa tecla a todo instante. Afinal, a salvação, ela não inclui as obras? A salvação, ela não inclui obediência aos mandamentos? Será que a salvação não custou nada? Será que nós não temos uma parte a cumprir no plano da salvação? É muito importante. Irmã Andressa, que bom. Olha, irmã, o que é a proposta desse tema de hoje? Vamos explicar para os nossos amigos que estão acompanhando aí. Nas suas palavras, minha irmã. Esse tema proposto, salvação de graça, vezes salvação pela graça, é porque, assim, até mesmo em alguns momentos da nossa vida, nos vem um pensamento de que o nosso Salvador já fez tudo no céu, né, na terra, na cruz, e que eu não preciso fazer nada para me salvar. Então, esse pensamento, quando confundimos isso, na verdade estamos sendo influenciados por uma doutrina de Agostinho. E por a gente não conhecer a história de Agostinho, que era um católico, a gente, na verdade, não consegue entender como essa doutrina dele chegou até nós. E sendo assim, de uma forma muito resumida, esse pensamento foi através dele. Então, algumas perguntas que seria interessante a gente saber hoje afinal, o que é pecado? O que é tentação? Porque o ensinamento popular hoje é que não podemos viver uma vida santa. Não podemos deixar de pecar. Mas o que a Bíblia declara? E outro fato também o pecado, afinal, é um ato ou é algo que vive em mim o tempo todo? Ter uma carne pecaminosa significa tendência para o mal e morte passada a todos. O que significa? Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. E vamos poder hoje estudar, esse é um tema muito importante, porque essa doutrina de que nós seremos salvos
do jeito que estivermos, é uma doutrina muito perigosa, na qual pode nos levar para o inferno. O irmão estava fazendo uma colocação aí, pode continuar, que a gente termina e depois vai falando um pouco mais. Então, irmã Andressa, é basicamente isso, a questão de entender algumas perguntas que nós já colocamos desde o início. Será que não custou nada a graça? Será que não há uma parte que nós podemos fazer? Então, são essas questões aí. Eu acho que a gente já pode entrar no assunto. Pode começar. Então, por que eu falei sobre Agostinho? É porque Agostinho, ele teve um problema muito grande na sua vida. Vamos conhecer um pouquinho a história dele, rapidamente, muito resumida. Isso aí, quem tiver dúvida, é só procurar um pouco sobre a história dele, vai entender. Agostinho foi um homem que havia se casado antes, e quando ele se casou, ele teve 2 filhos. Depois, Agostinho, ele teve um problema muito grande, assim, que ele, sendo um católico, queria ser padre. Neemias, padre se casa. Pode padre se casar? Olha, lá não. Tem a questão do celibato, né, que é uma imposição da instituição religiosa, né? Então, a doutrina mais forte da Igreja Católica é o pecado original. E esse pecado original é algo que chegou até nós com esse pensamento. E aí ele vai contrário a alguns textos bíblicos. Então, o pecado é algo que é como se o pecado fosse algo que vive em nós e que seja impossível ficar sem pecar. Algo impossível. Só que, porém, biblicamente, nós encontramos outras palavras, no qual são muitos textos bíblicos para a gente entrar hoje. Então, esse dogma católico é ensinado por muitas religiões, na qual as pessoas não estudam mais a fundo de onde veio esse pensamento de que nós nascemos pecado e vamos morrer coladinhos com o pecado. Então, Agostinho, ele teve um problema muito sério, que foi ele se casou, depois ele largou a esposa e teve mais um filho, se casou de novo. Ele se casou com uma concubina. Então ele tinha vergonha de ser sem vergonha. Sabe quem disse isso? Ele. Agostinho disse isso. Eu tenho vergonha de ser sem vergonha. Ele disse isso. Então ele escreveu a respeito disso anos. Então primeiro ele tomou uma concubina e teve 2 filhos com ela. Viveu com elas 15 anos e começou a aproximar-se da igreja. Mas só que tinha um problema em Agostinho. Ele era incapaz de controlar os seus sentimentos, de deixar de gostar de mulher. Ele tomou uma segunda concubina e viveu com ela por 2 anos. Quando Agostinho estava ouvindo a pregação de Ambrósio de Milão, finalmente para ser convencido de que o seu dever como cristão, então ele deixou a segunda concubina. Por quê? Porque ele viu que ele estava sendo chamado para uma outra vida, a não ser a vida que ele levava. Ele era pai, esposo, mas ele havia, através de uma pregação que ele ouviu, ele disse assim: o meu lugar não é aqui. Eu tenho que ser padre. Eu não posso ser aqui. Não posso ser pai. Só que Agostinho viveu uma vida de estresse e de frustrações no seu sacerdócio de celibato. Porque ele não tinha vocação para o sacerdócio de celibato. Então, dadas essas condições, não devemos nos surpreender de que ele anunciou ao mundo uma descoberta teológica muito profunda,
de que existe um homem ineradicável, mas que era absolutamente impossível para ele viver sem pecar, mesmo pelo poder de Cristo. Essa foi a conclusão de Agostinho. Então ele tirou essa conclusão porque ele não conseguiu ser um sacerdote sem desejos sexuais. Aí foi o que ele disse? Eu tenho vergonha de ser sem vergonha. Ou seja, ele tinha desejos sexuais, era um homem casado e largou a esposa para ser padre. Então, por causa dessa vontade de homem que era casado continuar, ele disse que era impossível vencer o pecado, mesmo com o poder de Cristo. Então, dado esse resumo, muito rápido foi se expandindo essa doutrina de Agostinho. Por quê, Neemias? É muito fácil a gente aceitar uma doutrina dessa. Porque eu não vou precisar de fazer muitos esforços, eu simplesmente vou aceitar a minha vontade carnal e pronto, acabou. Tipo, eu fui tentado, se o problema de um homem não pode ver uma mulher sem sentir atração por ela. E aí aquele homem diz, mas eu fui tentado, eu tinha que ter cantado aquela mulher, não tem como, minha carne gritou na hora e eu fui. Então, na verdade, é mais fácil conviver com esse pecado, não ter que lutar com ele. Então, o pecado original, ele passou pelo mundo todo. E quando eu chego aqui, ou eu falo com alguém, como eu tive essa experiência há pouco tempo, e falei, olha, dá para vencer o pecado na nossa carne, porque nós temos o poder de Cristo para isso. Eu arrumei uma briga muito séria com aquele cristão. Muito séria mesmo. Ele não aceitou de jeito nenhum. Ele quer viver pecando até de Cristo voltar. Então, é um direito ele pensar assim. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser maior do que qualquer pensamento meu ou de qualquer doutrina que tenha vindo, seja lá de quem for. Então, continuaremos pecando até a volta do Senhor? E Ele fará uma mudança em nós para não pecar mais? Por que Apocalipse diz que Ele destruirá o pecado? Ora, se eu estou junto com o pecado, creio eu que serei destruída com o pecado. Mas antes eu queria falar algo com os irmãos. Nós vamos ver tanto texto bíblico, mas a questão é, o que é pecado afinal? Porque, veja bem, ter uma carne pecaminosa, o que significa? Muitos não estão entendendo o que significa. Então vamos lá. Significa ter uma tendência para o mal. E a morte passar a todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que significa uma carne pecaminosa? É estar em pecado o tempo todo? Para não ficar só a minha opinião aqui, eu quero que Neemias fale agora o que é ter uma carne pecaminosa. Significa que eu tenho uma tendência para fazer as coisas erradas ou que eu tenho que estar fazendo a coisa errada o tempo todo? Comente essas duas coisas que eu falei, Neemias. O que significa ter a carne pecaminosa? Certo. Se é uma tendência ou se é um pecado o tempo inteiro. Eu estou o tempo todo em pecado. Lutero ilustra isso de uma maneira muito interessante, irmã Andressa, quando ele diz que você não pode impedir que os passarinhos voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho na sua cabeça. Uma coisa é você ter uma tendência ruim, ou ser tentado, outra coisa é você sucumbir diante da tentação. Então a diferença está aí, né? Ter a tendência não é pecado. Ter pensamentos ruins, ser tentado, seja em que âmbito for, seja no âmbito sexual, no âmbito moral, no âmbito
ético, seja qual for o âmbito, não é pecado apenas quando você consente, né? E então ter a tendência, ter a pecaminosidade não significa ter pecado, por assim dizer. Então, irmão, o que você está dizendo é que o pecado é um ato? Seria isso? Exatamente, exato. É uma decisão, uma prática, né? Ela tem que ser, ele tem que ser exercitado. É uma questão de escolha. Ele não é imposto pela nossa, ele não é imposto pela nossa hereditariedade. Nós não somos forçados a isso, né? Isso tem que partir do nosso consentimento, né? Então, Agostinho declara que mesmo com o poder de Cristo, que poder seria esse? O Espírito Santo. Então, mesmo com o Espírito Santo, seria impossível vencer o pecado, que é um ato. Não estamos falando de carne pecaminosa, de tendência. Não estamos falando disso. Estamos falando de pecado. Pecado. Consumação, ato. Então, vimos um erro muito grave de Agostinho, na qual muitos talvez ainda estão influenciados pela essa doutrina católica, que é muito perigosa. Então, tendo a consciência de que o pecado é um ato, ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Porém, não é desculpa para pecar. Você chega em oração e diz assim: ah, pai, eu fui tentado, por isso que eu caí. Não, não dê essa desculpa, porque isso não é desculpa. Se você caiu, é porque não foi buscado o poder para a tentação. Eu tenho certeza que se buscasse o poder naquele momento, seria dado. É para isso que o Espírito Santo está aqui, para nos dar força para vencer o pecado. Então, entendemos aqui, o pecado então é um ato. Agora vamos conhecer o que a Bíblia nos diz. Vamos lá, compartilhar os textos bíblicos aqui, que está muito interessante. Compartilhou aí direitinho, né? Veja bem, quão importante é a oração para vencer o pecado em nossa vida. Temos a palavra de Cristo a Pedro no jardim do Getsêmani, pouco antes da negação de Pedro, enquanto Jesus ora. Pedro estava dormindo. Jesus o acorda e diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Viu? Confirmou o que nós acabamos de falar. Mateus 26, 41. Nós, como Pedro, queremos fazer o que é certo, mas não encontramos força. Precisamos seguir o alerta de Deus para continuarmos buscando, batendo, pedindo, e Ele nos dará a força de que precisamos. Mateus 7, 7. Você não precisa pedir para amanhã, você tem que pedir para hoje, força para hoje. Aí amanhã, você pede para amanhã. Porque o Salvador disse que não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Por isso que é necessário orar todo dia. Orar de manhã, orar pelo meio-dia, orar à noite. Isso eu estou falando no mínimo 3 vezes. Mas está o tempo todo em comunhão com o Espírito de Deus. A oração não é uma fórmula mágica. A oração é simplesmente reconhecer nossas próprias limitações e o poder inesgotável de Deus e voltar-nos a Ele para encontrar a força de fazer o que Ele quer que façamos e não o que queremos fazer. 1 João 5, 14 e 15. Ou seja, é uma luta constante, é uma luta diária. Por que precisamos de ter comunhão? Porque a nossa luta não cessa. O inimigo está em derredor o tempo todo, querendo nos estragar como um leão. Então, se eu sei disso, eu preciso ter uma comunhão diária. O tempo todo está ligado. Está vigilante e em oração. Isso é um conselho bíblico, vigiar e orar. Não adianta só você orar, você precisa vigiar.
Vê ali, tá conversando com uma mulher, tá conversando com um homem, começou conversas ali diferentes e você continua. Gente, não pode, tem que vigiar. Você vai deixar que o passarinho rode sua cabeça, mas não que faça ninho na sua cabeça. Assim é o pecado. Tá? Você está sendo tentado, mas cabe a você decidir cair ou não. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Neemias, você pode comentar esse texto aqui, porque eu acho ele muito forte. É muito forte. E você observa aí a carta de João, ele é muito transparente, ele tem definições muito diretas, muito fortes. A chave aí está em permanecer. É lógico, se eu estou em comunhão, como eu posso estar em comunhão e ao mesmo tempo na prática do mal? Impossível. Então a chave é todo aquele que permanece, né? Então essa questão da comunhão permanente é uma coisa rara, é um desafio, mas possível. O Gênesis capítulo 5 fala de um homem que caminhou com o Eterno, caminhou 300 e tantos anos com o Eterno e já não era, foi tomado, foi levado. As escrituras falam de homens como Daniel, como Jó, como José, que tinham a comunhão, né? que permaneciam nele. E os discípulos, quando se converteram, eles experimentaram essa comunhão, essa permanência. Assim, não se peca estando em comunhão com o Eterno. E quanto tempo essa comunhão deve permanecer? O Messias diz, olha, permanecer em mim. Então a palavra-chave aí é permanecer. É o que torna tudo possível, né, irmã Andressa? Sem o Messias nós não podemos fazer nada. Então, quando estivermos com ele, somos imbatíveis. Se nos afastarmos, caímos. Se estamos com ele, né, vencemos, né? É muito simples. A chave está em permanecer, né? Agora, irmão, você pode dizer, eu não tenho pecado? Eu sou santo. Você pode dizer? A Bíblia, as Escrituras falam o seguinte, que outras bocas te louvem, não a tua própria. Então, dos nossos lábios não devem sair tais palavras. E ainda um texto bíblico muito esclarecedor, que diz que aquele que diz que não tem pecado, está até aqui, olha, veja, está aí compartilhado. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Dizer assim, não, eu não peco mais. Como você vai dizer que não peca mais se você não sabe o que vai vir, a tentação que vai vir daqui a pouco? Por isso de termos que ser vigilantes. Porque se não tivesse como você ter tendência, parar com a sua tendência do pecado, é por isso que quando o Salvador vier, ele irá nos transformar, para que essa tendência do pecado não se tenha mais. Aí sim, só que por enquanto nós teremos ainda a tendência pecaminosa, passaremos ainda pela morte, porque a vida eterna não nos é dada ainda. Alcançaremos ela quando ele der a cada um segundo as suas obras, da recompensa, da salvação pela graça dele, e não de graça. Sabe o que é a salvação de graça? É eu dar um presente para o Neemias e ele não precisar de fazer nada para ganhar. Ele não precisa de nada. Ele simplesmente só recebeu o presente e pronto. Isso é de graça. É algo que não custa nada para ele. Irmãos, a salvação custa. Custa uma vida santa, custa viver diário, vigiar, orar. Ou senão você não precisaria nem orar mais. Se a salvação fosse de graça e passasse a todos nós, eu não precisava nem orar mais, nem vigiar. Eu não precisava fazer nada. Porque simplesmente eu sou salvo. Eu poderia viver do jeito que eu quisesse. Eu estou salvo. Assim, junta aí a predestinação. Eu fui predestinado a ser salvo e pronto. Ninguém vai tirar minha salvação. Eu posso roubar, matar, eu posso fazer o que for. Então é uma doutrina perigosa.
Então, eu espero que essa noite a gente consiga, de uma vez por todas, tirar essa doutrina católica do pecado original de nossa mente. E entender que o pecado é um ato e ele se torna pecado quando ele é consumado. Aí sim, o pecado consumado, a tentação consumada se torna pecado. Eu falei errado antes. É a tentação consumada se torna pecado. Então, nossa boca aí, não queremos que os irmãos agora saiam por aí e falem assim, olha, eu não tenho pecado mais, eu sou santo. Não é assim. Porque você não sabe a tentação que virá logo. Mas viver em santidade, eu posso decidir agora. Veio uma tentação agora eu não caí nela. E falei assim, não, eu não consumi esse pecado. E nesse momento eu não pequei. Mas aí tá vigilante para a próxima. Porque as tentações virão. Tem dias que a tentação vem menos, né? Mas veja bem o que diz Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é o salário do pecado. Então se você quer ter uma morte eterna, você precisa viver pecando. Você precisa viver no pecado. Esse é o salário do pecado. Agora, o salário da nossa carne pecaminosa, porque como Adão pecou, todos passam pela carne, pela morte. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Está escrito isso em Provérbios. Então, como nós cometemos algum pecado, então por isso nós passamos pela morte. Mas veja bem que Enoque, ele não era um homem diferente de nós, e nem uma carne diferente da nossa. Mas aí ele não passou pela morte, porque era um homem íntegro que andava com Deus. Incrível, né? Pois é. Será que ele tinha superpoderes? Será que o nosso Salvador veio numa carne muito diferente da minha, que não pode ser o meu exemplo para não pecar? Então veja o que diz em Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Então aqui é uma condição para encontrar a misericórdia. Confessar e abandonar. Isso é muito importante, isso é diário. Diariamente. Porque às vezes nós pecamos com pensamento e não pedimos perdão por eles, porque nem nos lembramos deles. Mas Gênesis 4:7 diz: se fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Assim, o exemplo de Caim e Abel é um exemplo que eu gosto muito. Porque Caim, ele levou sinceramente o seu melhor. Mas a oferta mais sincera e melhor não era das suas mãos. Era do seu coração. Tinha que ser a obediência. Caim levou o melhor em obediência. Abel levou o melhor em obediência. Caim levou o melhor em desobediência. Gente, vamos entender isso. Não é a minha vontade que tem que prevalecer. Não é a sinceridade do meu coração. Quando a gente vai comentar alguma coisa com algum irmão e fala assim, olha, meu irmão, isso é pecado, não faz isso. O irmão fala assim, não, mas Deus sabe a sinceridade do meu coração. Meu querido, não vai coração para o céu, não. Vai pessoas com caráter. E nem um caráter manchado, cheio de pecado, vai lá para cima. Vai chegar lá no lugar santo, onde não existe pecado, fazer o quê? Pecar? Não vai se levantar mais o pecado. Então, se você vai continuar pecando, sinceramente, você vai ser perdido. Vai ser um sincero perdido. Então, meu querido, meus irmãos, eu também, quando a gente fala aqui, a gente está aprendendo. A gente aprende aqui que a sinceridade do nosso coração não é tudo para Deus, mas a obediência. Ou senão estaremos sinceramente perdidos. Já pensou? Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Se irar não é pecado. Não é pecado. Mas aí você não querer apaziguar a ira e continuar irado, aí você pecou, né? Gálatas 6, 1-2 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais é quem? É aquele que tem o Espírito de Deus. É aquele que tem os frutos desse Espírito. É o homem espiritual. O homem carnal é o outro. O homem espiritual foi o que nós conversamos aqui. Fizemos um estudo sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então vamos lá. Para você que é um homem espiritual, mulher espiritual, deverão restaurá-lo com mansidão. Restaurar quem? Aquele que está no pecado. Deverão restaurá-lo com mansidão. É com ira? Não. Mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Olha só, viu? Tiago 4,17 diz: Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ah, irmã, eu sei que não pode eu roubar. Mas, poxa, foi só uma caneta da empresa que eu peguei e levei para casa. Ela tinha tanto. Ah, para que ele quer tanta caneta? Então eu peguei e levei para casa. Ou seja, qual o nome que se dá isso? É roubo ou não? É roubo, querido. Não adianta. Não existe roubinho, roubão. Existe roubo. Acabou. É transgressão da lei. Roubar. Não se pode roubar. Então, se você sabe que não deve roubar e não faz, comete pecado. É simples assim. Temos que vencer, irmãos, é nas pequenas coisas. Porque não é toda hora que sobrevém tentações grandes. Nos sobrevém toda hora tentações pequenas. É coisas pequenas. É um filho que nos aborrece e a gente tem que mostrar para ele o caráter do nosso Salvador. E aí, naquele momento, ao invés de você falar rudemente, você vai se abaixar à altura da criança e você vai conversar com ela e vai dizer: não, meu filho, não é assim. E ali você vai mostrar o caráter de quem você serve. Entende? É nas pequenas coisas, diariamente. Você se policia diariamente. Depois que eu tenho estudado bastante sobre Gálatas, sobre os frutos do Espírito, muitas tentações têm conseguido vencer na minha casa. Porque essa íntima comunhão com o nosso Salvador nos dá força. Não é que eu sou uma pessoa de fé, não, é porque é ela. Ah, não, Neemias vence porque é o Neemias. Não, porque o nosso Salvador está pronto a nos dar força. Só basta pedirmos. Pedir no momento da tentação. Se sentiu tentado? Senhor, me dá do teu espírito agora. Mantenha forte. E está vigilante ali. Se teu olho te faz pecar, meu querido, arranca ele. Ou seja, corrige-o. 2 Pedro 3, 11 e 14 diz assim: Exorto-te perante Deus, que preserves a vida de todas as coisas, perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se eu devo guardar e me manter irrepreensível até a manifestação do nosso Salvador, então é sinal que eu posso ser irrepreensível, íntegro. Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que vai ser uma luta diária. E sabe qual é a luta mais cruel que nós enfrentamos? É lutar contra o próprio eu. Então, para que você está preocupado com o pecado do teu vizinho? Para que você está preocupado com o pecado do teu amigo? A maior luta que devemos enfrentar é corrigir o nosso próprio eu. Tá certo que devemos ajudá-los também. Mas nós nos fazemos muitos julgadores, muitos juízes. E quem somos nós?
Exortar um ao outro com amor é diferente do que apontar o dedo. Então, ó, o texto que a gente leu está em 2 Timóteo 6, 13 e 14. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para eles morremos? Não é isso o batismo? Morte para uma vida de pecado e revivermos para uma vida em santificação? É um degrau, irmãos. Imagina que você está subindo um degrau para o céu. E a cada dia você tem que subir um degrau da santificação. Porque existem degraus de santificação. Graus de santificação. Romanos 6, 14 e 15 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, se eu não estou matando, por acaso eu devo ser presa? Eu estou descumprindo a lei do meu país? Não. Então eu não estou debaixo dela. Eu não estou cometendo o pecado de matar. Eu estou cumprindo a lei. Então assim é nós. Também quando não cometemos o pecado de matar diante da lei de Deus, continuamos debaixo da graça. E lembremos também que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o nosso Salvador não veio salvar os que já estavam salvos. Veio salvar aquele que estava perdido. E a grande festa no céu, sabemos quando o pecador se arrepende. Irmão Neemias, quer comentar alguma coisa? Eu fico refletindo aqui, irmã, no decorrer desse estudo, como essa mensagem é importante e como ela não é divulgada. Porque hoje, geralmente, as pessoas estão embaladas na sua condição atual, elas não são repreendidas, não são exortadas, não são desafiadas a buscar melhorar, mas sim que estão bem, que é suficiente é abrir a boca e confessar, e então exigir do Pai promessas, né? Fica só nisso. Mas não um desafio para ser um cristão melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor, né? Então, essa mensagem é muito importante. Não há mal algum em buscarmos santidade, não há mal nenhum. Pelo contrário, contra estas coisas não há lei, Gálatas 5 diz. E como é bom você poder crer que não vai mais fazer mal ao próximo, que não vai mais lesar ninguém, que você não vai mais magoar ninguém, que você não vai mais tropeçar em vícios, em pecados da carne que degradam, que maltratam a consciência, né? Como é bom esse tipo de pensamento, né? É totalmente contrário ao que o mundo pratica, o que o mundo incentiva, o que o mundo está buscando, né? Por isso que Paulo escreve em Hebreus capítulo 14, verso 12, que nós devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá o eterno, né? Então essa mensagem é muito importante. Irmão Neemias, e em 1 João 3,9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja bem o texto bíblico como está falando que o pecado é prática. E diz também que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado é prática, é ato. E a gente confunde isso. Mas os irmãos que confundem isso é porque, na verdade,
Quando fazemos aqui um estudo bíblico, o importante é isso, pegar texto e mais texto, um pouco aqui, um pouco ali, para poder entender a palavra. Então é o que eu sempre falo. O povo está perecendo por falta de conhecimento, mas não de conhecimento de que outros os ensinem. Também, mas é o preparo na sua casa. É ler a Bíblia na sua casa, a sós, pedir sabedoria. As pessoas não buscam a palavra em casa. Se as pessoas lessem mais a Bíblia, muitas saberiam disso. Fazer um voto de ler todo o Novo Testamento, nossa, é um conhecimento muito bom, muito grande. Eu li a Bíblia 3 vezes toda e estou doida para ler pela 4ª vez, porque é muita coisa para a gente conhecer, muita. Então, pois o que permanece nele é divinamente, juntar a nossa vontade com a vontade do divino, do nosso Pai. E o nosso Salvador nos dá força. E não podemos viver pecando, porque somos nascidos de Deus. Isso está em 1 João, não é palavra minha. Ainda diz assim, no capítulo 5 de 1 João, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha, essa foi forte, viu? Irmãos, são muitos textos, na qual Colossenses 1:22 diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele está nos chamando a uma comunhão íntima. Você estar o tempo todo em alerta. Olha só, vou dar um exemplo prático. Se você fosse um general, eu não sei o nome que se dá para a pessoa que chama um soldado para a guerra. Mas aí, digamos, você é um general. E aí você chama vários soldados. E tem um soldado que está vigilante, está fazendo tudo certinho, seguindo as ordens. Mas tem o outro soldado que, diante da guerra, ele está ali, mexendo no Facebook, no WhatsApp, está ali preocupado com isso, com aquilo, preocupado com tudo. Aí ele não vigia, ele não está fazendo nada. Não está ajudando. A guerra está vindo, ele está no meio de uma guerra, de uma batalha, e ele não está lutando. Vai chegar um momento que vai... O que aquele general vai fazer? Vai pegar aquele soldado e vai falar, vai para casa. Você não quer lutar. Você não está fazendo nada. Então, irmãos, esse exemplo é a mesma coisa na vida espiritual nossa. Nós somos soldados e estamos diante de uma guerra espiritual. E é uma guerra travada constantemente, diariamente. Para cada ser humano tem mais do que um demônio. Você já pensou nisso? Desde quando você nasce. Assim como é enviado um anjo para você, para te guardar, assim também é colocado também um anjo ali, para tentar. E começa a tentação, e temos sim 2 anjos do nosso lado. Um tentando e o outro tentando, e o outro nos ajudando para fazer as coisas certas. Então, meus irmãos, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O nosso Salvador está o tempo todo batendo a porta do nosso coração. Esses dias confundiram esse texto, dizendo que é batendo na porta das igrejas e não está abrindo. Irmãos, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a igreja. Esse texto se aplica a nosso coração. O nosso Salvador está batendo a porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, estaremos intimamente numa comunhão. Você quer buscar essa comunhão hoje?
Então você procure, ore, esteja vigilante e lembre-se, eu sou um soldado, eu estou numa batalha. E eu preciso batalhar pela causa, pela, pela, pela causa na qual eu quero ganhar. E assim receber a coroa da vida. Amém, irmão Neemias? Amém, meus irmãos. Assim seja, minha irmã. Bendito seja o Eterno, porque Ele tem um plano elevado para nós, né? E Ele nos chama das trevas para sua maravilhosa, as Escrituras dizem, maravilhosa luz. Olha, uma religião que não nos desafia a melhorar é uma religião inútil. Tá alguma coisa errada. Você sentar num banco dos templos 30, 40, 50 anos e ser a mesma pessoa, tá uma coisa esquisita. Ainda mais que aquele dia se aproxima, como as escrituras dizem, né? Estamos no fim. Mais decididamente temos que tomar o nosso posicionamento pela verdade, pela justiça. Por isso que é tão importante essa mensagem que foi trazida aqui, louvado seja o Eterno. Porque somente Ele é maravilhoso, é bom. Ok? Eu queria aproveitar aqui para agradecer a todos que estão se importando com o próximo. Geralmente são poucos. Mas faz a diferença, irmão, quando você ajuda, quando você se importa, quando você estende a mão para o necessitado. E eu venho aqui falar de uma irmã que está muito desesperada, precisando de ajuda aí. Uma situação em que ela quer comprar alimento para os filhos. E há uma dificuldade. É um momento de crise. Cada um sabe de si, né? Sabe onde o calo aperta, o calo do sapato aperta. E aí está uma pessoa idônea que precisa de ajuda. Eu estou compartilhando aqui as informações dela para que você possa ajudar. Tá? E tá no Facebook também, eu já coloquei lá. Você que tem Facebook, tem e nos tem lá como amigo no Facebook. Aqui eu tô postando informações dessa irmã para você que está no bate-papo aí acompanhando. Tá? Que o Eterno abençoe tua vida copiosamente. Irmã Andressa, você poderia orar conosco para encerrarmos esse maravilhoso estudo? Tá? Sim, irmãos, vamos orar. Pai Santo, grandioso és tu, ó Pai. Queremos te agradecer nessa noite pelos nossos irmãos, pelas pessoas, Senhor, que até mesmo pararam para ouvir hoje, mesmo que fosse para criticar, não tem problema, mas ele ouviu a tua palavra. Queremos agradecer, Senhor, por cada pessoa, por cada família, por cada jovem, por cada criança, por toda essa família maravilhosa, Senhor, que é a família do teu reino, que estão se preparando para encontrar, Senhor, com o nosso Salvador. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos transforme, muda o nosso coração, nos ajuda a mudarmos o nosso caráter, porque este caráter tem que ser semelhante ao do seu Filho. Nos ajuda, Pai, nessa tarefa tão difícil que é transformar o nosso caráter, mudarmos, vivermos em santidade, sermos pessoas diferentes. Coloque, Senhor, dentro de nós o teu Santo Espírito. Nos dê força para vencer a tentação. Dê força, Senhor, para ajudarmos também a nossa família, para que possamos buscar a Ti juntos, cultuar juntos, estar, Senhor, em comunhão contigo e podemos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai eterno,
Transforma o nosso coração para sermos mais generosos para com os que sofrem. Para sermos também, Senhor, pessoas que amemos mais e que olhemos as outras pessoas como o Senhor olha. Senhor, transforma, Senhor, tudo que não te agrada. Nos ajuda, Pai, nessa noite e em todos os dias de nossa vida, a sermos, Senhor, homens e mulheres íntegros e que tenha prazer em cumprir a tua vontade. Te agradecemos nessa noite, em nome do teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Assim seja, irmã Andressa, amigos, irmãos, obrigado. Shalom, a paz esteja com todos. Nós ficamos por aqui por hoje e acompanhe sempre os nossos hangouts, ok? Que a paz esteja com todos. Até o próximo.